Muito bem, tem uma grande tarefa aqui essa manhã. Vocês que estão conectados, tem alguns que estão a caminho. Essa é uma das reuniões mais importantes da minha vida. Como o Senhor me instruiu essa manhã a vir aqui para trazer um quadro nítido de onde o corpo de Cristo se encontra agora, neste sistema financeiro. Então, o que vamos lidar aqui é as coisas que você faz e as coisas que você não faz. Então, eu quero que você escreva, e eu quero isso pessoalmente para a sua vida e para o seu ministério. Desenvolvendo a graça de semear corretamente. Desenvolvendo a graça de semear corretamente. Uma graça de semear incorreta te manterá pobre. E o inimigo enganou a igreja por provavelmente milhares de anos na semeadura incorreta, debaixo de pressão. E quando a revelação dinheiro veio, ela trouxe uma liberdade, uma unção de semear numa liberdade, numa alegria. E os homens, nessa hora, estão tentando nos levar de volta para a mesma semeadura forçada antiga. Isso não é correto. E eu vou descortinar algumas coisas essa manhã para te colocar numa posição apropriada, para que quando você ministrar as pessoas, você saberá exatamente como ministrar eles corretamente. Os homens e mulheres que estão na Associação Ministerial Leroy Thompson, debaixo da minha liderança, eles estarão online essa manhã, mas eu quis convidar vocês todos aqui na nossa estação de TV para que vocês possam receber essa revelação também. Eu vou começar em 2 Coríntios, capítulo 8. Eu preciso ler isso devagar e com cautela, antes de eu trazer algumas profecias profundas que Deus me deu essa manhã para falar com vocês a respeito. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. Sublinhe essas palavras, graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Eu creio que com a revelação de dinheiro venha e a gravidade da semeadura ou a unção da semeadura que foi colocado nos corações das pessoas, eu creio que este versículo está carregando a graça de Deus sobre semear. O versículo 2 fala, no meio da mais severa tribulação, a abundância de sua alegria. Sublinha aí a abundância de sua alegria. A semeadura é suposta ser algo de alegria. Ouça com bastante atenção, não forçada. A semeadura é preciso acontecer, ser feita com alegria e não forçadamente. Segundo versículo novamente, como que no meio da mais severa tribulação, e a mais severa tribulação, só um minuto aqui. A abundância de sua alegria e sua extrema pobreza abundaram em sua rica generosidade. Então nós temos aqui abundância de alegria, temos extrema pobreza no segundo versículo, e depois tem abundância de riqueza, de generosidade. Em outras palavras, existe uma liberalidade, uma generosidade que vem com a semeadura, quando você aprende a como semear corretamente. Existe uma liberdade financeira que vem na sua vida. E isso não tem como vir se você for forçado a semear. Você precisa ter a graça para semear. Muito bem? Terceiro versículo diz, pois dou testemunho, está falando sobre essas pessoas aqui em Coríntio. E o apóstolo está falando sobre eles. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além até de que podiam, aqui eu quero que você sublinhe, por iniciativa própria. Ninguém forçou eles, ninguém profetizou sobre eles, falando para eles o quanto eles eram supostos a dar. Tragam $1.000, traga $2.000. Não, eles estavam dando por iniciativa própria. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Eu quero que você sublinhe, por iniciativa própria.
Isso é tão poderoso. Eles deram por iniciativa própria. Agora, ministros da Associação Ministerial Leroy Thompson, pastores, eu quero que vocês me ouçam, porque nós temos certas coisas acontecendo agora, onde as pessoas estão falando para as outras pessoas o quanto trazer ou traga para o altar. Isso não é a revelação Dinheiro Venha. Dinheiro Venha nunca falou nada para ninguém trazer nada para o altar. É pelo Espírito Santo. Agora vamos para o versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência. As pessoas falam, receba assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, sublinha isso. E depois a nós, pela vontade de Deus, eles confiaram no apóstolo. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato em vocês, esse ato da graça da parte de vocês. Note a palavra graça, que ela continua se levantando aí. É uma graça. Portanto, versículo 7, assim como vocês abundaram em todas as coisas, em fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, eu quero que vocês sublinhem isso agora. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Veja, é muito importante que você veja isso. Algumas coisas que eu preciso falar aqui para vocês. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Versículo 8. Comparando com a dedicação dos outros. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Agora, o que eu quero te entregar foi o que o Senhor falou comigo essa manhã. A revelação Dinheiro Venha é um treinamento de propriedade profético. Não é para levantar dinheiro e falar para as pessoas o quanto trazer. Eu quero repetir isso. Se você descobrir isso em algum lugar, alguém te falando o quanto você vai semear, o quanto você traz para o altar, isso não é a revelação Dinheiro Venha. Na verdade, é melhor eu ler essa profecia para você novamente, para entrar nessas anotações proféticas aqui. Do pastor Bill McRae, em 7 de outubro de 1994. Eu sei que você já ouviu, mas continue ouvindo, porque isso realmente expana todo o programa para o fim dos tempos. Eu sinto que Deus gostaria que nós ministrássemos a você. Às vezes Ele me mostrou ou me deu uma palavra em inglês. Eu não sei o que essa palavra significará para você, mas eu a falarei. Na verdade, Ele disse, são duas palavras. Eu penso que essas duas palavras são muito importantes para nós também, nessa hora, no ministério. A primeira palavra foi acomodação e depois consolidação. Então, essas duas palavras você precisa meditar nelas. Acomodação e consolidação. Muitas coisas estão a ponto de acontecer rapidamente. Note agora. Eu sei que ele não estava apenas falando comigo. Você entende? Eu sei que eu tenho que trazer essa impartição para certas pessoas que se conectam com o meu ministério. Pastores que estão pastoreando igrejas, todas as suas finanças vão ser transformadas à medida que eles se conectam com essa unção. Muitas coisas estão a ponto de acontecer rapidamente, no seu ministério e na sua vida. Isso não estava apenas falando comigo. Eu quero que vocês ouçam isso essa manhã. Muitas coisas estão a ponto de acontecer rapidamente no seu ministério e na sua vida. E depois ele disse, a terceira frase e será necessário sabedoria, muita sabedoria para lidar com tudo isso e fazer com que isso flua da forma que eu quero que isso flua. Muito bem, não é a forma que as ideias de homens têm de ideias se ajuntam para surgir com esses planos, não. Porque o tempo é curto e não demorarão muitos anos até que essas coisas sejam feitas. Eu quero que você ouça isso, eu quero que você ouça. Uma vez que a graça da semeadura é desenvolvida corretamente, todas essas profecias começarão a manifestar na sua vida.
Porque o tempo é curto e não levarão muitos anos até que essas coisas comecem a ser feitas, mas serão rapidamente serão feitas no seu ministério e na sua vida. Você está ouvindo? Então ouça o meu espírito. Ele não falou, ouça algum homem te falando o que fazer. Ouça o meu espírito. Siga o meu espírito de perto, porque eu te darei bênçãos, bênçãos, bênçãos. 3 vezes bênçãos. E o inimigo virá e tentará destruir isso, tentará direcionar isso por um outro caminho. Ok? Mas não permita que isso seja direcionado por outro caminho, mas seja dirigido pelo meu espírito. Muito importante. E eu vou fazer essas coisas acontecerem que pareciam que nunca aconteceriam. Deixa eu falar isso novamente. E eu farei com que essas coisas aconteçam, essas coisas que pareceriam que nunca iam acontecer. E você poderá fazer todas as coisas que eu chamei você para fazer, assim diz o Senhor. Agora, eu chamei você para um corpo de crentes, mas eu também chamei você para o meu corpo mais largo. Ele falou novamente. Para o meu corpo mais largo. Veja, eu não tinha revelação de dinheiro vem, eu recebi a revelação de dinheiro vem 1 ou 2 anos depois. Mas não haverá conflito em chamados. Eu os trarei juntos para você aqui, para você poder fazer acontecer e consolidar as coisas de tal maneira que você conseguirá fazer tanto em harmonia quanto em grande bênção, diz o Senhor. Isso é essa profecia. Eu penso que essa profecia foi uma conexão de Abraão, de Gênesis 12, de 1 a 3. Uma conexão de Gênesis 12, de 1 a 3. Agora, vamos voltar, vamos rever isso. Dinheiro venha é um treinamento de propriedade profética. Em outras palavras, a colheita, a bênção, a prosperidade, a riqueza, a abundância, o transbordar, todo o transbordar pertencem a todo filho de Deus. Isso é uma propriedade. Você não está mendigando para obter algo, é seu de direito. Mas Deus precisou te dar num padrão, num caminho divino, numa maneira divina, para trazer a existência através da semeadura. Mas a semear com alegria e com vontade própria, e guiado pelo Espírito Santo, e não pelos homens. Os homens podem te treinar a partir das Escrituras, mas eles não podem demandar de você o quanto trazer. A semeadura não é sobre um orçamento. A semeadura é sobre as bênçãos de Deus. O orçamento não tem nada a ver com semeadura, porque se você semear corretamente, você não vai precisar de um orçamento, porque Deus vai pagar por todas as coisas que Ele te manda fazer. Muito bem? Então agora, não é para arrecadação de dinheiro e falar para as pessoas o quanto trazer, quanto semear. Dinheiro veio para libertar o semeador. Oh, você me ouviu? Sim, veja, toda essa semeadura livre vem junto com o dinheiro vem. As pessoas semeiam porque elas querem semear. Existe algo que aconteceu no domingo, teve algo que aconteceu no domingo comigo, uma senhora veio e se aproximou e ela disse, ela semeou uma semente de $1000. Eu não falei nada para ela. E ela falou para mim, essa é a minha semeadura de rendição. Eu não falei para ela fazer isso, ela ouviu do Espírito Santo por ela mesma. Ele colocou ela numa outra esfera. E ele continua fazendo isso com a gente, de um nível para outro. Eu vejo com o dinheiro vem, as pessoas começam com $20. Aí vão, quando vê, tá semeando 100, quando vê, tá semeando 500. Isso é entre a pessoa e Deus. Temos muitos resultados aqui para respaldar. Mas eu não falo para as pessoas semearem $1000. Eu vejo que tem pessoas trazendo $1000. Isso não é de Deus. Não caia nisso. Desligue a TV quando eles fizerem isso. Eu preciso proteger você para que você possa ter isso certo. Eu quero que você ouça isso agora. Dinheiro veio para libertar o semeador, para ele poder ouvir o Espírito Santo por ele mesmo. Os ministros não têm direito de falar para o povo de Deus o quanto semear.
Dinheiro venha não é para arrecadação de dinheiro. É o Espírito Santo, ouça, revelando como libertar o povo de Deus financeiramente e liberar o Evangelho na esfera da terra. Pegou? Por causa de alguns sistemas horríveis de arrecadar dinheiro no corpo de Cristo, como um profeta financeiro pelo reino de Deus. Saiba disso, a sua semeadura precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. A sua semeadura precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Você não pode ser uma pessoa que semeia com alegria se você não for direcionado por Deus. Você fica debaixo de pressão. Como rapaz batista, eu vi isso ao longo dos anos na igreja. Eu estou na igreja há muitos anos. E as pessoas ficam debaixo de pressão sobre semear, debaixo de pressão sobre dar dízimo. Você não pode ficar debaixo de pressão, você precisa ter revelação. E você precisa disso, dessa revelação pessoal entre você e Deus. Não é nenhum homem tentando te falar o que fazer nesse aspecto. Entende o que eu estou falando? Note isso, a sua semeadura precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Você não pode ser um semeador que dá com alegria se você não for direcionado por Deus. O corpo de Cristo tem sofrido financeiramente por não ser ensinado corretamente sobre o dízimo e a semeadura. Eu não posso deixar você voltar lá novamente para os jogos de arrecadação de dinheiro, por ministros que não se submetem à revelação do plano dado por Deus. Não se submetem ao plano dado por Deus. Isso não é um jogo de dinheiro. Não estou jogando jogos de dinheiro aqui. Isso não é jogo de dinheiro. Isso aqui é para treinar o povo de Deus a como corretamente entrarem na vontade de Deus e viverem a vida que Deus quer que você viva, mantendo a ordem divina na semeadura corretamente. Moverá você, tirará você de uma distração financeira e te colocará numa mudança financeira apropriada. Nós precisamos parar com esse estupro da graça de semear. Você precisa permitir o Espírito Santo liderar você para você fazer uma semeadura com alegria. Eu quero que todos os meus ministros tenham cautela quando você estiver falando com o povo de Deus sobre semear. Desenvolvendo uma graça de semear apropriadamente. Eu vou falar em alguns momentos. Eu tenho tantas anotações aqui que eu tenho há anos atrás. Eu tenho muitas anotações. A semente é o sistema provisional de Deus. Deus é um amigo da semente. Se você olhar todo o sistema de Deus, é estabelecido em cima de tempo de semeadura e colheita. Até mesmo Jesus Cristo é uma semente. Até mesmo a palavra de Deus é uma semente. Então Deus é um amigo da semente. Toda a operação no reino de Deus, ele é um reino de sementes. Agora, os homens podem arruinar isso. Tenho uma raiva, uma pequena raiva dentro de mim por ver pessoas brincando com isso. Isso não é de verdade. Eu não quero que você fique segurado para trás. Eu quero que você seja ungido o suficiente para discernir isso é de Deus ou isso é dos homens. Você me acompanha? Toda a operação no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de sementes. Todo o sistema do maneirismo de Deus é um sistema de semeadura. Se você não entender isso, você pode ler as Escrituras, pode ter fé e pode fazer confissões, mas para Deus poder te colocar na parceria com Ele, Deus precisou estabelecer um sistema que Adão não precisou passar. Veja. Esse é um sistema divino estabelecido. Eu vou ler essas anotações e te falar o que o Espírito Santo me mandou te falar. Ele fala, já que fomos calados e desligados pelo pecado e pela desobediência a Deus, agora o último Adão, Cristo, que é um Espírito vivificante, pode nos treinar para fazermos esse contato com o Éden novamente. Ouça com bastante atenção. A sua semente te trará de volta para este mesmo jardim do Éden, onde Adão não precisava fazer nada e ele era simplesmente suprido.
A semeadura não é por força nem por poder, mas pelo Espírito dele. É uma coisa física que você está fazendo, mas ela tem uma operação espiritual. O meu ponto por chamar essa reunião de emergência com os meus ministros que estão na Associação Ministerial Leroy Thompson, eles também estão online, mas eu quis dar a vocês uma chance de estarem nessa reunião para informar a vocês. Você vai dar passo por passo à medida que o Espírito Santo te direciona. É isso que dinheiro venha é sobre. Dinheiro venha não é sobre arrecadar de dinheiro, não é sobre obter dinheiro, é sobre libertar as pessoas para elas semearem e fluírem nas coisas de Deus, da forma que elas devem fluir e semear. Você me acompanha? Muito bem. A semeadura não é por força nem por poder, mas pelo Espírito dele. É uma coisa física que você está fazendo, mas ela tem uma operação espiritual. Então, a semeadura é uma atividade espiritual. Não é, eu continuo repetindo, mas eu quero repetir, não é uma arrecadação de dinheiro. É uma operação do Espírito. É Deus cuidando de você e você podendo cuidar dos negócios de Deus na esfera da terra. Deus não quer que você esteja pobre. Deus quer que você possa fazer, ter as coisas que você deseja, e Ele quer que você dê a Ele os desejos dele, ao semear e ao fazer as coisas que Ele te fala para fazer. Então a semeadura não é por força nem por poder, mas pelo Espírito dele. É uma coisa física que você está fazendo, mas ela tem uma operação espiritual. Escreva aí Gênesis 1:29. O Espírito Santo treina você a semear, e a sua vida de semeadura mudará. Tem certas coisas que você precisa saber e não apenas semear a semente. Então, a sua vida de semeadura, você está crescendo. Essa graça de semear está sendo colocada sobre você para te mostrar como a semeadura funciona. Isso é muito importante. Agora, eu vou fazer uma declaração. E 1, 2, 3, 4, 5 palavras em inglês nessa declaração. A semeadura é uma perspectiva provisional. É preciso que seja revelado a você. Lá em 2 Coríntios 8, 9, é disso que é sobre. É uma perspectiva, uma revelação provisional. Deus tem uma forma de providenciar para nós que ninguém pode parar. Deus tem uma forma de providenciar, prover para nós que ninguém pode parar. Essa graça de semear. É por isso que Satanás tenta mexer com isso, bagunçar com isso, trazendo todos os tipos de programa, todos os tipos de coisas diferentes sobre dinheiro. Pessoas têm medo de dinheiro, as pessoas têm medo da palavra milionário. Isso não deveria ser assim, porque por toda a Bíblia tem milionários por toda a Bíblia. Então a semeadura vai abrir seus olhos para muitas coisas e vai te tirar de todos esses orçamentos e de todas essas coisas de crédito, essas coisas que o sistema do mundo estabeleceu. Deus, veja se você pode concordar com isso. Deus sabe como te pagar de volta. Nenhuma das suas sementes ficará sem prestar contas, porque quando você vê isso, aí você pode compreender como que funciona, e aí então você pode agir retroativamente. Então Deus sempre cuida dos negócios. Alguém vai gritar agora, porque eu estou a ponto de atingir algo aqui que é muito... Tem algumas colheitas que você não recebeu, porque tem algumas coisas que você não sabia. Você não simplesmente dá dinheiro. Você precisa ter uma revelação. Você não simplesmente dá. A consciência da semente precisa ser compreendida para você poder fluir na economia de Deus. A consciência da semente, anota isso aí, a consciência da semente. Ela precisa ser compreendida para você poder fluir. Você vê isso? Na economia de Deus. Se você estiver inconsciente acerca da semente, você nunca vai fluir na riqueza, na prosperidade, na abundância, no transbordar e na unção que Deus quer que você tenha. A consciência da semente, diga consciência da semente. Da maneira certa.
A economia de Deus é uma economia de consciência da semente, não é uma consciência de trabalho. Consciência de trabalho é maldição, é uma consciência de semente. Você precisa ter revelação da consciência da semente. Eu quero que isso aí pegue em você. Consciência da semente, em outras palavras, não é arrecadar dinheiro, mas ouvir Deus te falando quanto semear. Deixa a graça de Deus vir sobre você e aí você segue os planos de Deus. A Bíblia fala que a Bíblia diz que Deus fala que eu tenho um plano para você. A semeadura é o plano de Deus. Eu gosto dessa declaração aqui. A semente te mostrará como viver com finanças doces, sem nenhum suor. A semente te mostrará como viver com finanças doces, sem nenhum suor. Ouça com bastante atenção. O sistema provisional de Deus é um sistema de sementes. Todas as provisões de Deus são uma semente, é uma provisão de semente. Você vê como Satanás quer segurar isso para trás, você vê como Satanás quer tornar isso numa troca de dinheiro, como se fosse um negócio de trocar dinheiro ou algo desse tipo. Nota, vocês que estão aqui, têm estado perto de dinheiro, venha. Ministros que têm estado perto da revelação de dinheiro, venha. Eu tenho estado em igrejas diferentes, ensinado dinheiro, venha. Note como as pessoas se levantam e semeiam por si só, por iniciativa própria. Quando eu primeiro mencionei dinheiro vem em público, na conferência que me do meu pai espiritual, eu expliquei como que Deus, dentro do supermercado, como que aconteceu. E as pessoas se levantaram, não sabia para onde elas estavam indo. Eu vi as pessoas vindo com dinheiro em suas mãos e desde aquele dia em diante, todos os pastores online, ministros online que estão conectados com o meu ministério, essa mesma coisa está acontecendo com eles. E precisa acontecer com você. Uma palavra que Deus enviou para nós para esses últimos dias. A semente te mostrará como viver, como finanças doces, sem nenhum suor. O sistema provisional de Deus é uma provisão de sementes. Todas as provisões de Deus estão na semente. Jesus é uma semente, a palavra de Deus é uma semente. Então, se o formato provisional de Deus é através do entendimento de como a semente funciona. Entende isso? Você dá semente continuamente, não faz nenhum sentido se não der sementes. Então, semente dando sementes. E cada colheita, com cada colheita vem mais sementes. E a semente da colheita te leva para um outro nível. Em outras palavras, você cresce na sua semeadura. Você semeia, a colheita vem para você e faz a sua semente ficar maior para a próxima vez. Você semeia, a colheita vem e faz a sua semente ficar maior para a próxima vez. E você segue os planos de Deus, não os planos dos homens. Segue os planos de Deus, deixa Deus falar com você. E Ele continua aumentando a sua colheita. E você continua aumentando a sua semente. Você me acompanha? E finalmente você vai ter semeadura ilimitada. Você estará procurando por um lugar para semear. É uma grande vida, uma vida muito grande. Em 2 Coríntios 9:10, ele fala, agora aquele que ministra semente, vamos para o versículo 6, porque eu penso que isso aqui, Deus ama aquele que dá com alegria. E a razão pela qual o corpo de Cristo não pode dar com liberdade, com alegria, é porque eles estão sendo empurrados para semear. O versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. Você não precisa de diploma, de escola, para entender o que isso significa. Aquele que semeia abundância, colherá também abundância. Cada um, versículo 7, contribua conforme propôs no seu coração. É muito importante. A semeadura precisa ser proposta no seu coração. Deixa Ele dar, não com tristeza, aleluia.
nem por necessidade, aleluia, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você não pode ser uma pessoa que dá com alegria se toda vez que você vai à igreja, o seu braço é torcido para você semear, para você dar. Falam que você vai para o inferno se você não dizimar. Eu não li isso em nenhum lugar. Você vai ter inferno na terra se você não dizimar. Você entende o que eu estou falando? Mas versículo 7 fala: cada um dê conforme proposto no seu coração. Do seu coração. Meu Deus. Deixa eu lhe dar. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você não pode ser uma pessoa que dá com alegria se o Espírito Santo não estiver direcionando a sua semeadura. Eu oro a Deus agora para que o Espírito Santo tome controle da sua semeadura e tome controle do seu receber, e te tire de dívidas e te coloque numa posição onde você possa viver a vida que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para você viver não apenas no céu, mas dias de céu na terra. Você me ouve? E o versículo 8, ele diz: e Deus é poderoso para fazer toda a graça abundar em você, para que você possa sempre, tendo em toda suficiência, em todas as coisas, possa abundar em toda boa obra. Versículo 9 diz: conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Agora, aquele que me dá, versículo 10, aquele que dá semente para o semeador, tanto ministra pão para alimento e multiplica a sua semeadura e aumenta os frutos da sua justiça, sendo enriquecido em todas as coisas para toda a benevolência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Vamos, 2 Coríntios 8... Esses dois capítulos, 2 Coríntios 8 e 9, eles são poderosos. E nós precisamos estudá-los para não sermos enganados e cairmos em armadilhas, em todas essas armadilhas financeiras que o Satanás colocou no corpo de Cristo por muitos anos. Quando a revelação de dinheiro venha é profético. E ela veio para libertar a igreja financeiramente. Deus é obrigado a fazer isso, porque todo o sistema dele é estabelecido dessa forma, tempo de semeadura e colheita. Ele é obrigado, Deus é obrigado a te dar sementes, e ele dá a semente para o que semeia, a preocupação, o medo, a frustração e a estagnação que você está tendo em suas finanças. Deus vai resolver isso e você poderá ver quando você começar a semear. Por que eu estou fazendo essa reunião essa manhã? Eu não estou fazendo a reunião para você me enviar dinheiro. Eu não estou tentando receber dinheiro de você. Eu estou tentando fazer o dinheiro chegar até você. Eu estou tentando fazer o meu trabalho, fazer a minha tarefa que Deus me deu para o corpo de Cristo. Todo mundo precisa ser livre financeiramente. Diga isso. Todo mundo precisa ser livre financeiramente. Eu estou com meu time sentado aqui, minha esposa está aqui comigo, porque isso aqui, eu falei para ela que isso é uma reunião importante. A preocupação, o medo, a frustração e a estagnação que você está tendo em suas finanças, Deus vai resolvê-los e você poderá ver e poderá ficar livre. Todo o sistema provisional de Deus é baseado numa semente. Eu vou falar isso novamente. Agora, a semente que é manejada corretamente. Qualquer lugar que você é forçado a semear ou recebe uma profecia falsa em cima de semear, você não vai ter seu dinheiro de volta. Isso é Satanás. Eu quero que você possa estar alerta e consciente, especialmente nesses YouTube, essas pessoas diferentes falando um monte de coisas. Você ouça o Espírito Santo. Não apenas esteja dando dinheiro aí. Todo o sistema provisional de Deus é baseado numa semente, porque Satanás não pode entender sementes. Elas são insignificantes para ele, porque ele não tem revelação sobre sementes. Senão ele não teria crucificado Jesus. Satanás não sabia que Jesus era uma semente. E Satanás plantou a semente. Matou Jesus, colocou ele no túmulo e Jesus ressuscitou naquele terceiro dia como uma colheita.
Ele não sabia o que estava acontecendo. Se ele soubesse, não teria crucificado Jesus. A semente precisava entrar no solo. E ele não sabia. Da mesma forma é agora. Ele pensa que você é doido por semear. Ele não sabe que vai uma ressurreição acontecer. Porque, na verdade, quando você semeia uma semente, a colheita é a ressurreição. Que o mundo não pode parar. A sua colheita se torna uma ressurreição. Ressuscita você para fora das dívidas e da escassez. Ressuscita você para fora de dívidas e da escassez. Eu profetizo para você essa manhã que só porque você está aqui, o Espírito Santo vai direcionar você e vai ressuscitar você para fora de dívidas e da escassez. Aleluia! Leia Gênesis 3,15. A semente foi projetada para fazer com que você chicoteie o inimigo na categoria das finanças. Você, me ouça. Todos os empregos que você tem, você não vai parar eles sem uma semente. E entrar na vida abundante. Eu descobri isso, sabe? Trabalhar, hora extra, todos esses projetos. Não, eu não sabia nada sobre sementes antes. Eles não estavam ensinando sobre sementes. Parece que quando você está semeando, o inimigo pensa que está ganhando. Mas você precisa semear, me ouça, com o conceito da ressurreição. Se a semeadura é a forma que Deus derrotou Satanás, por que você tentaria pegar uma outra rota? Eu vejo isso. Jesus foi uma semente. E quando ele foi semeado, parecia que ele não era nada. Mas naquele terceiro dia, ele ressuscitou como uma colheita, com todo o poder nas mãos dele. Então, porque enquanto você está semeando, pode parecer que você não está fazendo nada. Mas se você semear corretamente, é necessário que haja uma ressurreição. A colheita é uma ressurreição da semeadura. É um padrão divino. Semear Jesus como uma semente trouxe a igreja à existência como colheita. É por isso que você e eu somos salvos. Nós somos salvos por uma semente. Todo o sistema foi estabelecido. Se uma semente pode salvar você de ir para o inferno, uma semente pode nos salvar de dificuldades financeiras aqui embaixo. Tudo está na semente. Semear Jesus como semente trouxe a igreja à existência como colheita. É por isso que você e eu somos salvos. Se uma semente pode nos salvar de ir para o inferno, eu estou repetindo, eu sei. Se uma semente também pode nos salvar de dificuldades financeiras aqui embaixo. Veja novamente Gênesis 8:22. A semeadura não cessa. Deus tem certas coisas, mas ele tem todas as coisas estabelecidas, mas ele não pode deixar todo mundo ver. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para você ver o que ele está falando e ver o que outras pessoas não conseguem ver. A semeadura não somente... A única forma de você sair do buraco, a semeadura não é somente a sua única saída, mas a semeadura é a sua única entrada. Tudo que a semente é um treinamento de gestão. A semente treina você a como gerir o dinheiro, gerenciar o dinheiro. Quando você começa a semear, você começa pequeno. E como a menina falou, ela semeou uma semente de $1.000 como uma semente de rendição. E depois você se move para uma outra área. Ouça com bastante atenção. Isso pode soar. A semeadura não é uma decisão social. É uma decisão espiritual e pessoal. A semeadura não é uma decisão social. A semeadura não é para as pessoas que estão satisfeitas com um viver regular. Não é para eles, porque a semeadura vai te arrancar de um viver regular. A semeadura não é um conceito teológico. É uma revelação. A semeadura
não pode ser ensinada pelo evangelho social, porque eles querem ficar seus amigos. Eles não agradam as pessoas e as roubam ao mesmo tempo. A semeadura é a cena da produção do reino. A semeadura é uma seladora. Ela sela todos os seus negócios financeiros. Eu vou te entregar essas anotações aqui. Tem muitas coisas acontecendo agora. E eu fui informado naquela profecia que eles iriam tentar vir e direcionar para um outro caminho. Eu não estou brigando com ninguém, eu não tenho tempo para brigar. Tudo que eu quero fazer é encher as vidas das pessoas que estão conectadas comigo, para que elas possam fazer da maneira certa e não serão roubadas. Esse é o meu trabalho, eu não tenho nada contra ninguém. Se eles querem fazer algo, podem fazer. Se eles quiserem fazer fluir de $1.000, tá na mão deles, é com eles. Mas eu estou falando com as pessoas que eu estou treinando. Não é sobre isso. A semeadura, ouça isso, a semeadura calará toda a oposição financeira. Todas as coisas que estão opondo o seu progresso financeiramente, ouça isso. A semeadura calará, desligará toda a oposição financeira, todas as oposições financeiras, plural, todas as coisas que estão opondo o seu progresso financeiro. Agora, aqui tem uma outra coisa, meus irmãos e irmãs. Eu não somente estou falando a partir de revelação, eu estou falando a partir de manifestação e demonstração. Eu estou falando a partir de zero. Certo? Eu vou falar para vocês. Eu estou falando a partir de zero para um fluir milionário. Eu creio que Deus quer que todos os seus filhos, você não vai atrás do dinheiro, você vai, se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra. Eu nunca vou atrás de dinheiro, o dinheiro vem atrás de mim, o dinheiro vem. Tem pessoas que tentam usar dinheiro, venha, debaixo de, disfarçadamente, eles não falam dinheiro venha, mas eles tentam usar a revelação de dinheiro venha em formatos diferentes, em frases diferentes, não vai funcionar. A semeadura precisa ser ensinada a você pelo Espírito Santo, que também te dará uma unção de semear. Eu gosto disso. Você não pode semear da forma que você semeia, regularmente falando. Você precisa ter uma semeadura, uma unção de semeadura. Eu penso que com dinheiro venha, uma unção de semeadura vem sobre essas pessoas. Elas semeiam e semeiam. Uma outra coisa que eu sei, tem muitos retornos. Não tem como acontecer, você não tem como semear debaixo da unção e não receber uma colheita, uma unção ungida, uma colheita ungida. Eclesiastes 11:6, o que lá fala? Eclesiastes 11:6, alguém veja lá rapidamente. O que ele fala? Abriu aí? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eu gosto disso. Você gosta disso? Quando a oposição vem, sempre há uma oportunidade por trás dali, semeia a semente. Quando uma oposição vier, sempre há uma oportunidade por trás dela, semeia uma semente. Lucas 17, 5, 6. Veja lá para mim, Lucas 17. E o apóstolo disse ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, e o Senhor disse, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, desraiga-te daí e plante-te no mar, e ela vos obedecerá. Você vê, olha o que eu vou falar agora. Eu estou tentando deixar isso desenvolver aqui em cima. Semear a semente, uma unção de semear a semente faz com que você
esteja no comando do dinheiro. Eu vou falar isso novamente. O dinheiro não mais controla você. O que você pode fazer, onde você pode ir e tudo mais. Não, Deus providenciou uma vida. Eu vim para que você possa ter vida e você possa tê-la em mais abundância. Nessa esfera da terra, não tem como você ter vida abundante sem dinheiro. Vamos encarar os fatos. Veja, as pessoas têm medo de dinheiro. Pare de ter medo, deixa o dinheiro fluir. Fale isso, deixa o dinheiro fluir. Cada lição, ouça isso, cada lição é ensinada sobre o reino é uma lição sobre semente. O reino de Deus é um reino de sementes. Jesus é uma semente, a palavra é uma semente, a sua semeadura é uma semente. Financeira, a prosperidade financeira, riqueza e aumento são todas lições de sementes. Deixa eu falar isso para você novamente. Prosperidade financeira, riqueza e aumento são todos lições de semente. Qualquer aumento ou progresso que para você fazer nas finanças do reino, você precisa consultar a semente. A semente é mais alta do que decretar e confessar. Eu gosto disso, eu sei o que ele quer dizer. As pessoas tentam confessar e falam, não, é melhor você semear. Sem nenhuma semente, ouça, não há produção. A salvação, a libertação, a vitória, a promoção, nem bênção financeira sem semente. Em outras palavras, todo o sistema é estabelecido em cima de sementes. Você precisa ter discernimento. Você não pode apenas semear sementes em qualquer lugar. Não entre nesses, como eu vou falar, nessas linhas de telefone ou TV de cafetões. Não entre nessas linhas, não. Ouça o Espírito Santo novamente, como um profeta de dinheiro venha. Você não pode encontrar em lugar nenhum, algum lugar que eu tenha falado para alguém quanto dá. Eu nunca falei, agora é hora de vir para o altar. Você nunca me ouviu falar isso. E nenhum dos meus filhos espirituais ou filhas espirituais fazem isso. Eles precisam ter essa unção sobre eles, que traz a realização para as pessoas e a revelação para as pessoas de que a semeadura é certo, é de Deus. Você ouviu o que eu falei? Que a semente ela é mais alta do que decretar e confessar. Muitos de vocês têm decretado e confessado. Muitos dos seus decretos e confissões não virão à existência sem a semente. Sem semente não há produção. Você precisa ter discernimento. Você não pode apenas semear uma semente em qualquer lugar. Você precisa deixar o Espírito Santo te falar quando, onde e quanto semear. Mateus 13:3. Mateus 13:3. O que ele fala? E ele falou muitas coisas para eles em parábolas. Falou muitas coisas para eles. Ele disse muitas coisas para eles em parábolas. Falando. Veja, o semeador foi adiante. O versículo 3. Leia mais um pouco. E quando ele semeou, algumas sementes caíram pelo canto da estrada. Toda essa história sobre a semeadura e depois Jesus, dentro desse contexto disso, Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Versículo 9. Isso é muito importante. Eu já estou quase acabando. Cada lição ensinada aqui, ela vai em paralelo com a semeadura financeira. Todo o sistema de Deus tem a ver com a semeadura. Deus é um semeador. Deus é um semeador. Ele semeou Jesus. Jesus é um semeador. Ele semeou o Espírito Santo. Uau! O Espírito Santo é uma semente dentro de nós agora, produzindo colheitas, sabedoria, conhecimento, entendimento, respostas. Meu Deus!
Todo o sistema, meus irmãos e irmãs, tem a ver com a semeadura. Todas as coisas que Deus fala estão debaixo do sistema de sementes dele. Uma semente de dinheiro, ela é valiosa. A menor semente que você semear, ela transforma na maior semente. Você semeou a sua vida para Cristo. Então, se você semeou a sua vida para Jesus, você pode semear a sua semente e fazer a sua vida, fazer o seu dinheiro trazer a sua vida, fazer o seu dinheiro vir surgir com a sua vida. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas fará acontecer aquilo que me agrada e prosperará nas coisas as quais eu a enviei para fazer. Mesma coisa, a palavra e a semente, ele me mostrou isso. A semente que você semeia, porque ela está dentro do sistema produtivo de Deus, ela anda em paralelo com a palavra. Agora, confissão e os decretos e a semeadura. Confissão, decretar e semear. Todos estão no mesmo formato. Você entende o que eu estou falando? E o que o inimigo fez, ele tentou roubar a igreja da semeadura ao criar todos os tipos de formas doidas de se arrecadar dinheiro e ter ceias e todos os tipos de eventos, homem do dia, homem da mulher, o seu dia, homem dela, todos os tipos de dias, eles tentam levantar dinheiro. Não, as pessoas precisam aprender a maneira de Deus, que é de semear. Jeremias 1:12. Eu estou quase acabando. Jeremias 1:12. Depois disse ao Senhor a mim: você viu bem. Você viu bem. Porque eu acelerarei minha palavra para ela fazer acontecer. Ele acelerará a semente para ela fazer acontecer. Deus vigia a semente dele para fazê-la acontecer. Quando você obedece a palavra, é a palavra que você está colocando em prática. Você semeia dinheiro, mas é a palavra. As instruções da palavra sobre como vencer o sistema. Sobre como vencer o sistema. Deus vigia a semeadura. E o semeador, da mesma forma que ele vigia a palavra. Uau, você ouviu isso? Deus vigia a semeadura e vigia o semeador, da mesma forma que ele vigia a palavra. Dizimar é circuncidar o seu dinheiro para a aliança. Você está falando, eu não estou dependendo desse cheque, desse salário. Mateus 13:9. Mateus 13:9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Você ouviu isso? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Essa reunião foi chamada especialmente essa manhã. Eu não ia falar nada. O Senhor falou, não, levanta, se arruma e vá falar isso agora, para que seu povo possa saber que tem mais vindo aí coisas. A pessoa te falando quanto semear, e a pessoa vai dizer que teve um sonho, e se alguém fala para você que teve um sonho, você fala, seu mentiroso, você não teve sonho nenhum, Deus é que me fala quanto semear. Muito bem? Ele está falando sobre uma dimensão maior de ouvir. Deus não quer que você junte dinheiro, se apegue ao dinheiro. Ele quer que você semeie e gaste. O quê? Deus quer que você semeie e gaste. De que você está rindo? Quase que eu falei o nome dela. Passe no teste do dinheiro e tenha o melhor. Passe no teste do dinheiro e tenha o melhor. Uma vez que você aprende a funcionar em Deus, nenhum homem pode te cortar. Eu amo isso. A semeadura é um mistério do reino. Se o Espírito Santo não revelar a você, a semeadura é um mistério do reino, vestindo uma graça do reino. Você nunca chegará na graça se você não entender o mistério. Mateus 13:11. Já estou quase acabando.
Mateus 13, 11 até 13. Não dorme aí, não. Ele respondeu e disse a eles: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino do céu, mas a eles não é dado. Esse é o versículo 11. Quer que eu vá no versículo 12? Sim. Acorda aí. Porque todo aquele que tem, a ele será dado, e ele terá em mais abundância. Oh, meu Deus, ele terá em mais abundância. Mas todo aquele que não tem, dele será tirado até mesmo aquilo que ele tem. Agora veja, aquele versículo em João 10, 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você possa ter vida e possa tê-la em mais abundância. O Espírito Santo acabou de revelar para mim nunca sobre esse versículo. Esse versículo tem a ver com semeadura também. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O corpo de Cristo nas finanças tem sido roubado e suas finanças têm sido destruídas. E ainda que as pessoas estejam tentando dar, as pessoas dão dízimos, mas ainda assim não estão libertas. É o entendimento da revelação, da manifestação e da demonstração de Deus. E é isso que Deus quer que você tenha. O mistério da semeadura é dado a você a conhecer. Você não pode falar com as pessoas que não são dadas a conhecer e deixar te dar sugestões. A semeadura, preste atenção nisso, preste atenção, ouça isso. O Espírito Santo sopre sobre isso. A semeadura torna você um mistério para a sua família e para todas as pessoas ao seu redor que não estão conectadas. Você apenas é um mistério total. Como que eles estão fazendo isso? O Espírito Santo disse: meu treinamento, à medida que eu faço, eles veem que, independente de todos os obstáculos e oposições ao redor deles, se uma pessoa me ouve de perto, eu faço essa pessoa ver o valor de uma semente. Deixa eu ler isso novamente. O Espírito Santo disse: meu treinamento é que eu faço essa pessoa ver, independente de todos os obstáculos e oposições ao redor deles. Se uma pessoa me ouve muito de perto, eu faço essa pessoa ver o valor de uma semente. Porque, veja, Satanás está constantemente tentando estuprar a semente. O que você quer dizer, apóstolo, com isso? Ele está tentando fazer o dinheiro vir de uma outra maneira, ao invés da forma que Deus te fala para semear. Uma vez que você aprende a preparação já preparada por Deus, você já foi, você está fora, estou fora, você já foi. Uma semente parece insignificante comparado com as suas necessidades, mas as suas necessidades estão ali dentro. O suprir das suas necessidades estão na semente. Você nunca vai saber quando você vai semear sua semente dos sonhos. E ela traz a existência em apenas uma semeadura. Você precisa ver a colheita quando você semeia a semente. Somente o Espírito Santo pode te mostrar que você não está apenas semeando a semente. A colheita está dentro da semente. Toda a vibração do reino está dentro da semente. Deixa eu correr que eu tenho poucos minutos. O Espírito Santo está falando: eu sou aquele que mostra a sabedoria, a revelação, o conhecimento e o entendimento da semente. Cada semente terá uma ressurreição. E a ressurreição tem mais do que a semeadura, do que foi semeado. A semente está carregando, oh meu Deus, a mesma coisa que Jesus estava carregando. Que? Você ouviu isso? Tudo que a semente precisa fazer é entrar no solo.
nada pode impedir seu rompimento financeiro. Você pode ser mais eficiente na sua semeadura, sabendo que o Espírito Santo abrirá seus olhos, seus ouvidos, seu entendimento, sua sabedoria, sua revelação e o seu conhecimento sobre a semente. Deus, deixa eu ver aqui. Tudo que a sua semente precisa fazer é entrar no solo. Eu falei isso, certo? Uma vez que ela entra, nada pode parar o seu rompimento. Você pode ser mais eficiente na sua semeadura, sabendo que o Espírito Santo vai abrir seus olhos, seus ouvidos, seu entendimento, sua sabedoria, sua revelação e o seu conhecimento sobre a semente. Muitas coisas que eu falei, né? Deus não pode simplesmente te dar algo que isso seria uma violação. Então, todo esse orar não vai fazer acontecer, você tem que semear. Então, Deus providenciou uma forma de te abençoar financeiramente que o inimigo não consegue tocar. Ele precisa de alguém se movendo em fé. A fé é uma comodidade do céu na terra. Quando você semeia uma semente em fé, Satanás não tem argumentos. Deus pega a sua fé e a sua semente e multiplica, e Satanás não pode parar isso. 2 Coríntios 9:10. Eu vou falar 2, 3 coisas mais. 2 Coríntios 9:10. Agora, aquele que ministra semente ao semeador, também ministra pão para alimento e multiplica a sua semente semeada. E aumenta os frutos da sua justiça. Você precisa de uma consciência de sementes, revelação e sabedoria para vencer Satanás. Deixa eu fazer essa última declaração e eu vou orar. Uma semente, eu preciso falar isso mais de uma vez. Uma semente é uma arma que já chicoteou o inimigo. Uma semente é uma arma que já chicoteou o inimigo. Jó 21, 22. Jó 21, 22. Pode alguém ensinar conhecimento a Deus? Vendo que ele julga aqueles que estão exaltados. Deus tem o conhecimento. Agora ouça, meus amigos. Eu estou feliz que você está aqui essa manhã. Associação Ministerial Leroy Thompson, ministros, estou feliz de estar falando com vocês essa manhã. Eu quero que os ministros e os pastores que estão trabalhando junto com a Associação Ministerial Leroy Thompson, que peguem esses ensinos e treine seu pessoal aí da forma certa, deixe eles serem semeadores que semeiam com alegria. Uma outra coisa, foi umas 2 semanas atrás, não interrompa as pessoas quando elas estão semeando para pregar o seu sermãozinho. Espere até que as pessoas parem de semear. Fique olhando suas anotações ou algo do tipo. Não interrompa as pessoas enquanto elas estão semeando. Elas finalmente estão tendo a liberdade, elas finalmente estão sendo libertas. Então apenas deixe elas semear. Quando elas acabarem de semear, aí você dá a mensagem. É isso que eu vou falar. Deixa as pessoas semearem. Deixa as pessoas fluírem. Deixa as pessoas passarem pelas suas portas abertas. Muito bem, Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós calamos o inimigo que tenta interromper dinheiro venha. Ao trazer uma outra maneira de tentar fazer acontecer de uma outra forma, nós calamos isso. Nós calamos agora isso. Calamos qualquer truque que o inimigo tem tentado trazer do lado de fora, do lado de dentro da igreja. Proteja seu povo, governe seus corações sobre a semeadura, sobre a colheita, sobre dizimar. Informe a eles que ninguém precisa virar o braço deles. Informe a eles que eles não vão para o inferno se eles não semearem. Eles não vão para o inferno se eles não dizimarem. Mas para viver a vida que o Senhor quer que eles vivem aqui na terra, a vida abundante,
Eles precisam aprender sobre dízimos, eles precisam aprender sobre semeadura e colheita. Eu abençoo cada pessoa nessa linha, que eles tenham um rompimento financeiro como nunca tiveram antes, somente porque eles estão aqui, que eles tenham paz financeira, que o Senhor traga eles pelos estágios da liberdade financeira. Nós te damos a glória por cada homem, cada mulher que está nessa linha, cada ministro que está representado nesse aqui. Eu libero a unção de dinheiro venha sobre suas vidas pessoalmente, sobre suas famílias e sobre seus ministérios. Te agradecemos que nossos olhos estão abertos. Nós não seremos enganados dessa vez. Nós não seremos enganados para fora da realidade e da felicidade, da alegria de semear. As pessoas semearão com liberdade, da forma que elas querem semear, o quanto o Senhor mandar elas semearem. E eu te agradeço demais, porque nós estamos crescendo e estamos crescendo. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vejo vocês da próxima vez.